Olá, bem-vindos ao canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré. Este canal que tem por objetivo trazer o Evangelho de Jesus para os tempos atuais, o Evangelho do nosso tempo. E com o estudo desta semana, gostaria de informar com muita alegria que o canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré no YouTube completa 1 ano no ar. Então, vamos aproveitar para divulgar, né? Hoje vou falar sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Nos itens 4 a 7, cujo tema é o maior mandamento e a necessidade da caridade segundo Paulo. Mas antes vamos nos ligando com Jesus, abrindo bem o nosso coração para este encontro com o nosso Mestre de amor, agradecendo por esta oportunidade e pedindo a Jesus que nos abençoe a todos, que deposite em nós o seu olhar amoroso, nos fortalecendo e nos encorajando em seu santo nome. Graças a Deus. Então, certo dia, os fariseus reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio fazer esta pergunta a Jesus para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas, elas estão contidos nesses dois mandamentos. E isso está em Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Bem, nestes dois mandamentos estão contidos todos os ensinamentos de Jesus, porque sua doutrina é só amor. E a caridade faz parte desse amor pregado por Jesus. Não existe caridade sem amor. E a caridade e a humildade caminham juntas e são o único caminho da salvação. Por quê? Porque elas são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, devemos desenvolver em nós a caridade para vencer o egoísmo e a humildade para vencer o orgulho. Porque nós sabemos que o orgulho e o egoísmo são as duas maiores chagas da humanidade. Com esses dois mandamentos, Jesus afirma que não se pode amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo se faz contra Deus. Por isso, afirmou Jesus: fora da caridade não há salvação. Mas não podemos falar de caridade sem nos referirmos a um apóstolo muito importante na divulgação da doutrina de Jesus, que é Paulo de Tarso, que em suas cartas sempre enalteceu essa virtude como a máxima dos ensinamentos de Jesus. Paulo tinha uma personalidade muito forte. Ele se dedicava de corpo e alma
a tudo em que acreditava. Então foi perseguidor de Jesus quando estava a serviço do Sinédrio, porque seguia firmemente as leis de Moisés e lutava com muita convicção por esse seu ideal. Quando se deu a sua conversão na estrada de Damasco, ele desperta para uma compreensão total dos ensinamentos de Jesus. E de perseguidor passa a apoiador e divulgador da nova doutrina. Então, Paulo, nesse momento da sua conversão, quando ele se depara com Jesus depois de morto, ele não pediu perdão a Jesus por tê-lo perseguido, mas simplesmente se colocou à sua disposição quando disse: Senhor, que queres que eu faça? Então vocês veem como essa transformação de Paulo, ela foi tão importante, tão intensa, tanto quanto quando ele seguia as leis de Moisés e lutava pelo seu ideal. Ele agora passa a lutar pelo ideal da nova doutrina. As cartas que ele escrevia eram todas de alento, de encorajamento e de cobrança de atitudes. E em nenhum momento Paulo se desequilibrava pelo seu passado e continuava lutando pela implantação dos ensinamentos de Jesus. Então, vê que caráter, né, de Paulo, que fé que ele tinha, porque ele já tinha passado para uma nova doutrina, tinha entendido os ensinamentos de Jesus tão bem, que ele nem se equilibrava pelo seu passado e lutava constantemente pela implantação dos ensinamentos de Jesus. Então vamos ver agora a necessidade da caridade segundo Paulo. Nós vamos entender a necessidade da caridade segundo Paulo através dos seguintes textos que são muito conhecidos de todos. E Paulo diz assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, eu não seria senão um bronze sonante ou um sino retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se eu não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse a caridade, tudo isso não me serviria de nada. Olha a importância desse texto, para a gente entender bem o que é a caridade. E ele continua: a caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então vejam bem que entendimento dele, né? Porque
muitas pessoas às vezes se enchem de orgulho quando fazem uma doação, principalmente se percebem que a sua doação é maior do que a dos outros. Então não adianta. A gente doar por orgulho não vale de nada. Então ele diz ainda, olha, a caridade, ela não se melindra e não se irrita com nada. Isso é bom para que a gente pense. Quantas vezes nós nos melindramos com as coisas que nos acontecem no nosso trabalho e quantas vezes nos irritamos por nada. Então, nada disso tem valor, nada disso faz com que possamos adquirir realmente a caridade. Ter justiça no lugar de injustiça. Ter verdade no lugar da mentira. Suportar tudo. Crer. Esperar. Então, são as virtudes que Paulo descreve aqui para que a gente possa entender bem a caridade. E ele coloca ainda 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade, que permanecem, mas entre elas, a mais importante é a caridade. Então, Paulo diz isso na Epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículos de 1 a 7 e o versículo 13. Paulo coloca assim, sem nenhum equívoco, a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda a crença particular. Então, não é necessário, para se ser caridoso, ter uma religião, né? Ser muito estudado. Nada disso leva à caridade, e sim o amor que trazemos no nosso coração. Ele definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e benevolência para com o próximo. Então, a preocupação maior para nós deve ser sempre o próximo, né? Colocar em primeiro lugar, antes de nós mesmos. E tenho aqui algumas coisas para falar sobre a caridade, para que a gente possa entender perfeitamente a importância da caridade. Então, como Paulo disse, a caridade é a reunião de todos os ensinamentos do nosso coração. Então, a caridade é amor puro. Existem vários motivos que nos levam a praticar a caridade. A caridade se inicia no ato de olhar o outro com amor. A caridade, ela não se limita somente aos momentos de grandes calamidades, desculpem. Porque quando existem momentos de calamidades, há uma propaganda muito grande, né? E as pessoas ficam sentidas com o acontecimento e acabam doando. Mas a caridade não pode se limitar só a esses momentos. Às vezes praticamos a caridade para nos ajustarmos aos nossos próprios desequilíbrios. E por que isso? Porque praticar a caridade nos traz sentimentos de bem-estar, nos traz alegria. Paulo nos diz que todas as coisas para serem consideradas caridade têm que passar pelo amor. Podemos praticar a caridade nas mínimas situações. Como exemplo, nós podemos lembrar que tudo que deve ser feito tem que ser feito com amor.
Qualquer coisa que vamos fazer, até varrer uma casa, até varrer uma entidade, tudo isso deve ser feito com amor. Olhar o outro com afeto, com carinho. A caridade espontânea observa o que necessita e sabe descobrir onde está sendo necessário levar essa caridade. Oferecer uma boa palavra para alguém que não está bem também é caridade, porque quem cuida do outro, cuida de si. Vencer o ressentimento pelo outro, saber ouvir, perdoar. E agora, na última frase para encerrarmos, eu gostaria que vocês gravassem bem isso para a nossa reflexão. O remédio da alma é o Evangelho. Jesus é o médico que nos receitou esse remédio. Então vamos ficar com essa reflexão que é tão linda, né? Tão verdadeira. E assim nós vamos terminando, né? Essa parte do Evangelho. Quero agradecer a todos, pedir que Jesus nos abençoe a todos, que possamos ter uma boa semana, que possamos ser felizes. Muito obrigada a todos. Que Jesus nos abençoe.